Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Tudo da Tutu. Gente, hoje estou com convidados muito especiais. É o nosso segundo episódio, estamos começando assim com tudo. Ivan e Diego, da Hebron Consultoria. Hoje nós vamos bater muito papo aqui sobre empreendedorismo, eles vão dar várias dicas, porque eles que me orientaram em várias coisas de gestão financeira, que eu ainda estou aprendendo muita coisa com eles. E nós vamos falar um pouquinho sobre eles, como eles começaram, e muitas dicas importantes para quem tem negócio. Então, primeiramente, queria agradecer a Pimpinela, que está patrocinando o meu podcast. Tá sempre com um cafezinho aqui maravilhoso. Enquanto vai rolando o podcast, as nossas marcas vão aparecendo aqui atrás também, né? Que a gente tem que fazer aquele jabá positivo, né? Para fomentar que estamos fluindo bem. Então, vamos lá, meninos. Muito obrigada por terem vindo. A gente agradece. Né? Gente, foi uma correria, né? Só você. Ainda bem que vocês já me conhecem, que foi muito rápido, vocês não têm noção. Falei, vamos. E estamos aqui. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar fazendo parte desse projeto. Mais um, que com certeza vai estourar em 2023. Amém. O objetivo maior é sempre poder pegar aquilo que a gente tem, né? Aquilo que nós carregamos com informações na prática e distribuir para as pessoas. Eu sempre falo para as pessoas, cara, eu vou morrer vazio. Vou deixar tudo aqui. Eu penso assim também. Vou morrer vazio. E o objetivo desse podcast, com certeza, é chegar aqui e transbordar para que de alguma forma nós possamos impactar algumas vidas. Então, fica com a gente aí que hoje vamos entregar tudo, né? Vamos deixar tudo aqui. Tá, conta um pouquinho como vocês se conheceram, porque eu conheci vocês dois juntos. Eu conheci na Hebron. Sim. Mas eu já conhecia vocês separados. Mas juntos, conta aí como é que foi pra criar. Então, a gente se conheceu em 2009, né? Na faculdade. É engraçado que na faculdade a gente não era os amigos da faculdade, não. Não. Era colega, era de grupos separados ali. Ah, peraí, calma aí. Esse é o Diego, esse é o Ivan. Diego. Tem que falar, Diego, quantos anos, Diego? 35 anos, já tô ficando coroa já. Tô com 34, somos dois. Ivan 3.1, com cara de 18. Que jovem, Tá garoto, pô. Não sabia, não, muito jovem. Anos 90, tá garoto. A gente já é da geração 80, né? 91, pô. Vai, aí fala da faculdade. E aí nós nos conhecemos na faculdade, a gente não era amigo na faculdade de grupo, né? Eu ficava mais na resenha lá, né? O final das aulas, ficava na resenha, gostava de ficar com a galera lá que tomava um negocinho. Nunca bebia, mas sempre gostava daquela galera. Gostava daquela galera, daquela resenha, né? E aí a gente, durante a faculdade, não tinha muita proximidade, era mais corré, e aí tudo bem e tal. E depois que terminamos a faculdade, né, em 2013, seguimos cada um seus caminhos ali, né? O Ivan vai falar um pouquinho depois da parte dele, mas em 2013 eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia, na verdade, numa empresa de telecomunicações. E ali eu fiquei durante 3 anos naquela empresa, né? Tinha saído do escritório de contabilidade. E nesse período, eu comecei a galgar dentro dessa empresa crescimento para poder juntar dinheiro para estudar e continuar pagando os estudos, né? Porque meu objetivo sempre foi... Eu fiz ciências contábeis, nós somos formados em contabilidade, só que o objetivo sempre foi trabalhar com consultoria. Apesar de não saber muito como é que o mercado funcionava, mas eu sempre tive esse sonho de trabalhar com consultoria, né? Quando vocês vão falando, às vezes eu vou dar umas pausas só para botar uns insights. Top. Porque olha só, a cabeça do ser humano já tinha a cabeça de estudar para juntar dinheiro. Eu não tinha essa cabeça quando eu estudava, não. Sim. E já tinha uma meta, que ele já sabia onde ele ia querer aplicar o que ele estava aprendendo. Pior que era. Isso, muita gente faz as coisas por fazer e não tem meta certa, bem definida para onde quer chegar. E muito menos juntar dinheiro. Sim. Porque mistura todos os dinheiros do mundo. Sim, e assim, eu sempre tive esse objetivo pelo seguinte, né? Estou começando pelo meio da história, mas a construção da minha vida foi uma construção de mãe solteira, né? Mãe solo, com o meu irmão, né? Meu irmão é 10 anos mais velho que eu. Ele que era minha referência de pai. Então, eu tive uma infância totalmente sofrida, de nível de chegar a passar fome. Caramba. Mesmo, né? Comecei a trabalhar com 13 anos de idade numa borracharia. Aí, quase o El foi 12 anos no camelô. Comecei com 13 anos numa borracharia, né? Trabalhei dos 13 aos 18 anos numa borracharia. Saí da borracharia, fui pro quartel. Né? Servi o quartel durante 1 ano ali. E daí eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo para um escritório de contabilidade. Na verdade, achei que era só chegar lá e botar o currículo e ia ser contratado, né? Como já era de costume. Indica ali, vai ali, que tu vai ser tipo indicação, indicação. Né? E, na verdade, não. Era um processo seletivo, uma entrevista de emprego. E eu participei dessa entrevista de emprego, consegui entrar para o escritório de contabilidade, não sabia nada de contabilidade, não tinha noção nem do que era.
né? E como a história do Ivan também é assim, eu acabei fazendo a faculdade de contabilidade por 2 motivos. O primeiro foi porque foi a primeira oportunidade que eu tive de emprego mesmo, né? De CLT, e porque era o que dava para pagar, né? Direito não dava para pagar, porque era caro, e nem economia, que era o que eu gostava, também não dava para pagar porque era caro. Então você assim, não teve um direcionamento assim, familiar. Vai estudar com isso? Não. Foi o que a vida te levou. Foi o que a vida levou, né? E aí, dentro do escritório de contabilidade, eu passei a gostar de contabilidade. E ingressei na faculdade. E aí, nesse período da faculdade ali, era um cenário bem complexo, porque eu ganhava R$415 no escritório. Pagava 380 de faculdade. Eu não recebia passagem no escritório porque eu morava perto. E eu fazia as contas ali, quando eu terminava de pagar a faculdade, sobrava uns R$20. Caraca. Só que assim, não dava para passar o mês todo, nem para ir para a faculdade o mês todo. Então, tinha várias situações que ia para a faculdade com dinheiro da ida, contando que ia ter carona para voltar. Para voltar. Você já tem essa parte. Não, sempre tinha. Aí, ó, lei da atração já. Quando não tinha, eu morava em Mesquita, né? Parava ali na Marques Rolo, naquele pedacinho da Marques Rolo ali, e dali ia andando para casa. Ia andando para casa. Não, daqui tá perto. Ia andando para casa. E assim, foi sendo construído. Só que assim, eu sempre entendi que a educação, por eu não ter nascido num berço de ouro, né? Não ter nascido numa família rica, a educação seria o único caminho de eu conquistar aquilo que eu estava buscando, né? Tudo sempre, de crescimento. E tudo que eu ganhava, eu botei isso na minha cabeça, que até meus 30 anos de idade, tudo que eu fosse receber financeiramente, eu ia investir em estudo. Gente, sim, eu sempre botei. Já tem uma cabeça, né, diferente. Eu botei isso na minha cabeça, que tudo que eu ganhar de grana, eu vou investir no estudo. E foi o que aconteceu nessa empresa. Saí dali 2 anos depois do escritório de contabilidade, fui trabalhar nessa empresa de telecomunicações, né? Ali eu já fui ganhar R$1.000, né? Já ganhava um pouco mais e consegui pagar a faculdade, pagava aluguel e assim, consegui levando, né? Quando eu terminei a faculdade, eu já tinha na minha cabeça que eu precisava fazer uma pós-graduação num local que fosse pesar no meu currículo, né? Então, eu fui procurar o IBMEC, o FGV, e acabei fazendo no IBMEC, MBA no IBMEC. E lá no IBMEC eu ganhava R$2.000 na empresa em São Cristóvão, né? Dessa empresa que eu saí de Mesquita e fui para São Cristóvão trabalhar numa outra empresa de telecomunicações por conta do dinheiro para pagar os estudos. Eu ganhava R$2.000 e pagava R$1.600 de pós-graduação no IBMEC, né? Então, é caríssimo. Caríssimo. Sempre com o objetivo de investir nos estudos, né? Tá, já pensando tempo. No futuro, né? Já pensando no futuro. E aí, em 2017, eu saí da empresa, que eu trabalhava em São Cristóvão, já tinha terminado a pós-graduação também, e comecei a empreender em casa, né? Só que até essa saída da empresa não foi algo que a gente acaba se prendendo, né, àquela comodidade, né? Então, eu tinha aquele sonho de trabalhar com consultoria, mas tinha a comodidade que eu estava na empresa lá ganhando um pouco mais, e eu falei, não, vou ficar aqui, daqui uns 2 anos, vou segurar mais um pouquinho. É tão confortável, né? Pra que eu vou ficar pagando o governo, tal? Me estressando? Não, vou segurar mais um pouquinho aqui, fazendo um caixinha aqui e tal, pra quando eu for empreender, quando eu for sair daqui, já tem um dinheirinho aqui e tal. Sempre aquela cabeça. Mas Deus sabe o que faz, né? Em 2017 me mandaram embora da empresa. Agora tu vai na marra. Tu vai na marra, tu não saiu no amor, vai ser na dor. Me mandaram embora da empresa e aí eu comecei a trabalhar em casa, né? Eu tava com a reserva da rescisão e eu entendi que eu tinha 11 meses com o dinheiro que eu tinha ali para poder fazer aquilo que eu sonhava fazer, que era trabalhar com consultoria e com contabilidade, acontecer. Então, eu tinha dinheiro para 11 meses. Uhum. Então, foi ali que eu comecei a estruturar toda a minha vida, de entender que naquele momento eu não poderia ter um Ascar em casa porque não comportava no meu orçamento. Eu não poderia ter... Abdicar, né? Isso. Ou isso, escolhas, ou isso. Fazer as escolhas, né? Eu vou ter que cortar isso aqui porque isso aqui não cabe no meu orçamento. Eu não posso ter essa situação, não posso sair todo dia. Então, eu comecei a fazer uma série de situações para poder adaptar a minha nova realidade dentro daquilo que eu queria almejar, que eu queria alcançar. E aí, em 2017, depois as histórias vão se unir, vão se encontrar. Né? Se encontrar. No final de 2017 para 2018, eu encontrei o Ivan em Nova Iguaçu, né? A gente não fala do acaso, mas fala que é a providência de Deus. Nós nos encontramos em Nova Iguaçu. Num bate-papo, ele estava voltando do almoço, eu estava indo na prefeitura resolver uma situação. Quase um filme, os dois se esbarramos ali. Aí
começamos a conversar e tal. Ele falou de tudo que tinha acontecido na vida dele. Eu contei pra ele também tudo que tinha acontecido na minha vida. E ali começou a Hebron, que foi... O Ivan já chegou pra mim e falou, cara, a gente vai empreender junto. Eu já tenho até o nome da empresa, Hebron. Aí, Ivan. Já chegou com tudo pronto, Hebron Consultoria. A palavra tem poder. Falei, é isso. Aí, mais uma dupla que fala que externar coisas positivas acontece. Sim, acontecem, isso é fato. Precisam acreditar no poder da mente. Acontece. E dali a gente começou toda essa trajetória na Hebron desde 2018, né? 2018. Então, assim, para poder dar um contexto, o Ivan conta a parte da história dele e depois a gente fala da Hebron. O outro lado do filme. É o outro lado do filme, né? Fala, Ivan, conta a tua parte agora. É muito legal, né, quando a gente compartilha as nossas histórias. E eu aprendi isso muito com a minha esposa. Todas as vezes que a gente vai num lugar, que a gente conhece alguém e às vezes as pessoas se encantam, né, por aquilo que tá ali construído em pé, a Tamiri sempre fala assim, caramba, como é que deve ter sido pra poder fazer isso aqui? Ela sempre imagina a trajetória da pessoa. Cara, minha mente é assim também, eu sou igual a Tamiri. Tamiri. Deve ter sido, cara. Como é que aconteceu pra chegar até aqui assim? Como é que chegou até aqui, né? Como é que assim construiu também. isso? Porque as pessoas se encantam muito pelo flash ali, pela imagem, todo mundo aplaudido, mas as pessoas esquecem, né, dos bastidores, né? E quem não vê o suor dos bastidores acha que o brilho no palco foi um golpe de sorte. E não é um golpe de sorte. A vida, ela é um apanhado de preparo. Processo, né? Você vai ter que se preparar muito. E nós nos conhecemos, assim. Acabou que as nossas histórias de vida meio que pessoais, meio que se espelharam muito, sabe? Eu nasci também num bairro bem pobre, né? Que o El também veio de lá. Cerâmica. Nosso país, a gente ama aquele lugar. A gente fala que cerâmica saiu cada tesouro de lá. Conhece muita gente que veio da cerâmica. Isso, é muita gente inteligente. Os melhores do Rio de Janeiro vieram da cerâmica. E tá dito. Isso não tá aberto pra discussão. Os melhores do Rio de Janeiro vieram da cerâmica. O Vale do Silício. Acabou. E assim, né? Eu lembro que também eu não tinha grana, né? Eu comecei, na época, com 17 anos a trabalhar numa empresa, que era na Posse. Eu era menor aprendiz na época, então com 17 anos, o primeiro emprego. Eu fui pra lá. E era R$250. Tipo assim, nossa faculdade era 380. Mas de onde que veio esse start de você procurar o menor aprendiz? Porque eu queria trabalhar. Eu tava desesperado, sim. Pelo dinheiro ou pelo aprendizado? Pelos dois? Pelos dois, né? Assim, primeiro pelo financeiro. A gente vê tantos jovens que estão esperando acontecer alguma coisa na vida. Não, você já foi atrás. Eu fui atrás, cara, porque, tipo assim, não tinha como. E quando eu conversei lá, minha mãe falou assim, olha só, por mais que você passe numa faculdade federal, não tem como te bancar lá. A gente vai ter que ter um plano B. Eu falei, então eu vou trabalhar e a gente se ajuda. Então era R$250 que eu ganhava. 380 a faculdade. Aí eu e minha mãe, nós nos juntamos pra poder fazer lanche, pra ela poder vender lá no hospital que ela trabalha. Gente, tô até arrepiada. Essas histórias de filme mesmo acontecem do nosso lado. Entendeu? Né? Aí a gente não tinha grana. Aí começamos. Só que nessa empresa eu comecei a galgar e comecei a trabalhar. E eu desenvolvi um bom trabalho como menor aprendiz. Aí surgiu uma oportunidade no financeiro. Aí eu falei assim, ó, quando você fizer 18 anos, a gente vai te efetivar. Aí eu, beleza. Aí comecei a trabalhar. Aí eu já tava no primeiro período da faculdade. Fui efetivado com 18 anos. Aí quando isso aconteceu, na época eu ganhava um salário mínimo. Falei, mãe, pelo amor de Deus, vamos parar de vender lanche, porque isso dá um trabalho pra gente. E dali eu fiquei naquela empresa 1 ano e meio. Depois eu tava com 18 anos, quando foi 19 anos eu entrei no processo seletivo do Bradesco. Aí eu falei, eu vou passar nesse negócio. Me dediquei. Pá. E eu fiz o processo, a prova teórica, tranquila até então, que eu amo números. Fiz tudo. Chegou na hora da entrevista. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu nunca participei de uma entrevista de emprego dessa forma. Eu fui estudar como se preparar para uma entrevista de emprego, porque eu não tinha feito. Vivido isso. E aí eu peguei várias dicas na internet. Você tem que estudar a história da empresa. Você tem que saber os produtos que ela vende. Você tem que saber o perfil do cliente. Aí. Você tem que saber como é que ela está alocada no mercado, qual o tamanho dela. Eu fui estudando isso tudo. Fui eu pra entrevista. Preparado. Afiado. Fui eu pra entrevista. A entrevista foi lá em São Cristóvão, na agência 0279. Beijo pra vocês, tá? Foi lá. Chego lá. São Cristóvão também? Você também foi em São Cristóvão? São Cristóvão. Olha as coincidências da vida. Me chego lá pra entrevista. Cara, tinha um cara, assim, igual um ator. Assim, um cara bonito pra caramba. Num terno, assim, né? Eu olhei pra ele e falei... Não era o El, não? Aí, irmão, será? caraca, irmão. Que isso, é bonito pra caramba. O cara bonito. Eu olhei assim, eu pensei, beleza, tranquilo. Aí ele, eu vim pra entrevista. Aí eu falei, ele tá competindo comigo, né? Cocei a cabeça, falei, tá bom, né? Com um livro de economia na mão. Depois tinha lá, tinha uma menina. Cara, modelo.
Parecia a capa de revista ela, num terno, uma bolsa aquelas bolsas daquela mulher rica aí, cara pra caramba, não sei o quê. E pá, meu irmão, eu vim pra entrevista. Eu olhei, eu não tinha nem conseguido botar, eu fui ver como é que dava nó na gravata. Eu tava todo esquisito. Mas aprendeu a botar no YouTube? No YouTube, vambora. Aí eu fui. Beleza. A menina entrou. Aí eu marquei, eu olhei no relógio. Isso, 2010, tá? 2010. Marquei no relógio, ela ficou 23 minutos. Eu pensei, tá. O cara foi. O cara ficou 28 minutos. Gente, olha como a mente da pessoa é diferente. Eu tenho que dar os pontos da mente. Quem é que vai calcular o tempo que a pessoa fica lá dentro? Eu fiquei olhando pra saber se o papo... Porque assim, se o papo tá bom, vai ficar. Eu falei, então ela deve ter ido bem. 28, falei, Se caramba. for rápido, é porque já... Foi aquele negócio, né? Bem feijão com arroz. Aí eu falei, tá bom, beleza. Falei, minha chance. Minha chance, né? E aí, quanto tempo que eu fiquei lá? 1h30. Falando porque eu tinha muita coisa pra falar. Eu levei uma retórica pronta, né? Então eu fui contando tudo. E aí foi um negócio, assim, muito sensacional. E aí eu... Mas se não fosse algo de interesse da empresa, tinham te cortado nos primeiros minutos. Na hora, né? Aí eu falei... Quando tu viu que passou dos 20, você... ganhei. Opa, ganhei. Já foi. Falei, agora já era. No final já tava quase batendo na mesa já. E eram 3 entrevistadores, assim. Foi muito maneiro. Foi muito, assim... Muito legal. E eu saí de lá meio que naquela certeza, né? Pra poder a gente... Que eu iria conseguir aquela vaga. Falei, cara, esse negócio é meu. Não é possível. Eu voltei pra empresa que eu iria trabalhar, que eu trabalhava, né? Eu fui muito claro com a empresa. Eu acho que, cara, quem fala a verdade... A verdade é tudo. Você precisa falar a verdade, cara. Eu aprendi com um amigo meu, Cláudio Guadagno. Um abraço. Beijo grande. Ele falou, cara, tem 3 coisas na vida que ninguém nunca vai conseguir esconder. 3 coisas na vida que ninguém nunca vai conseguir esconder. O sol, a lua e a verdade. Você precisa falar a verdade. Então, quando eu fui participar desse processo seletivo, eu cheguei na dona da empresa que me ajudou, que me deu a oportunidade. Falei, olha, eu tô indo lá e fazer esse processo seletivo. Oportunidade. Tudo, falei tudo pra ela. Sabe o que ela me desejou? Vai lá sim. Claro, é o que a gente faz também nas nossas Claro! Gente, quando aparece alguém falando assim, faltei porque ficou doente, no outro dia, tá numa entrevista mostra que foi numa entrevista de emprego, a gente fala assim, por quê? Por que você falou que eu não ia lá? Pra quê, né? Desnecessário, né? Quebrar uma credibilidade, quebrar uma confiança. A gente trabalha com honestidade em tudo. Sempre, com clareza, né? E Você aí... vai desejar sorte. Sim, cara, vai, é seu caminho. E aí eu fui lá, fiz. E eu fiquei naquela angústia, depois esperando. Falei, eu passei. Nesse meio tempo, quando eu lembro até hoje o local que eu tava ali, em Nova Iguaçu, recebi todo mundo comemorou na empresa quando eu passei. Lá na empresa que me deu a Passou oportunidade. mesmo? Passei, eu fui efetivado. Só que depois eu fui descobrir uma história de por que eu demorei tanto. O que aconteceu? A Cris, tomara que você assista isso. Você vai chorar quando você assistir esse negócio. Ela fazia o processo de recrutamento lá. Gente, compartilha muito pra chegar nessa crise, hein? Compartilha pra chegar nela. Essa é a história dela. Esse episódio. E aí, quando foi participar desse processo seletivo, que foi algo assim, muito bacana, muito marcante pra mim, tinha um problema. Qual era o problema? Adivinha qual era o problema? Não. Eu era negro. Não acredito. Ué. Inacreditável. Normal. Porque aí o gestor falou assim, porque a agência lá é uma agência muito forte. E é muito conhecida no Rio de Janeiro. Falou assim, e tem um Prime lá, uma agência muito, muito top. Mas isso foi falado pra você? Não, eu descobri isso depois. Não acredito. Aí depois as pessoas falaram. Mas assim, aí isso foi muito forte, porque a Cris que comprou a briga. A Cris falou assim, olha, eu faço processo seletivo aqui há 15 anos. Se o que eu tô vendo for mentira, se ele não for o que eu tô falando, você pode me mandar embora. Ela meio que comprou a briga, assim. Gente. Pra poder eu conseguir chegar lá. Em menos de 6 meses eu tava sendo promovido. Em 1 ano eu já tinha voado. E assim, eu sempre falo isso. A gente tem que se preparar para as oportunidades, sabe? A gente tem que estar pronto para aquilo que vai vir. Porque eu sempre... tem um livro do Dr. Lai Ribeiro que minha mãe me deu, eu tinha 16 anos. E vocês podem procurar aí. O sucesso não ocorre por acaso. Quando você para de jogar pra cima, você para de terceirizar aquilo que você quer pra sua vida, você automaticamente começa a se preparar como se hoje fosse o último dia. Existem pessoas que vivem como se fossem viver 100 anos, cara. Você não sabe o dia de amanhã. Então eu sempre falo o seguinte, vai fazer alguma coisa, dê o melhor hoje. Se hoje a gente tá aqui gravando esse podcast, hoje vai ser o melhor podcast da nossa vida. Eu não sei o que vai acontecer quando eu sair daqui. Meus amigos sempre falam, você é um cara muito intenso, então tudo que você vai fazer, coloca muita intensidade, faça da melhor forma possível. Aquilo que tá na sua mão, você precisa fazer da melhor forma possível. Por quê? Isso vira uma marca sua.
E a partir do momento que você faz aquilo da melhor forma possível, eu sempre falo o seguinte, que as pessoas que são extraordinárias, elas fazem coisas extraordinárias parecerem coisas mais fáceis do mundo e mais simples. Enquanto as pessoas estão Acho muito... uma facilidade isso que as pessoas levam tanto tempo. Tá entendendo? Porque quando as pessoas estão ali assombradas com aquilo que você faz, na verdade, pra você é a sua essência. Você, tipo assim, pra você é a sua essência. Então você não tá, você tá fazendo exatamente aquilo que você nasceu pra fazer Por você. e por você, não pelo aplauso das pessoas. E a gente comenta isso muito também lá na empresa, até estava conversando esses dias, que as pessoas estão muito preocupadas em oferecer algo para a empresa que está trabalhando. Mas, na verdade, tudo que você faz para a empresa que você está trabalhando, você está construindo para a sua carreira. A sua carreira é você, o seu marketing pessoal, o que você vai levar para a sua vida, independente da empresa que você esteja. Quando você mudar de empresa, por exemplo, é o que você aprendeu na anterior que você vai carregar. Então, tipo assim, existe um bloqueio das pessoas que trabalham, às vezes, com a gente, que elas trouxeram essa informação para a gente, que, graças a Deus, foi quebrado esse bloqueio, é que elas acham que estou trabalhando para você. Não. Mas, na verdade, tudo que você está trazendo de trabalho vai acrescentar na sua vida. E Sim. você vai levar por onde você for. Foi exatamente o que você fez. Você buscou por você Amém. e conseguiu se destacar em tudo. Porque quando você faz por você, você não espera um aplauso, né? Não. Se você faz algo esperando um aplauso, isso não é genuíno. Isso não é verdadeiro. Você fez pelo aplauso. Você não vai nem ficar bem. Não, foi um teatro. Não é a essência. E o que perdura é a essência, não é o artista, né? O artista, ele sai do palco, daqui a pouco só fica a essência dele. Muito ego, né? E aí, quando eu fiz a minha carreira ali, e aí eu fiquei 4 anos ali, e daqui a pouco nós estávamos na faculdade juntos, eu me formei, fiquei mais 1 ano, e eu falei assim, cara, agora está na hora acho que eu aprendi o suficiente. Acho que está na hora de eu dar o próximo passo. Isso com 23 anos, eu falei, tá na hora de eu dar um próximo passo. Anos. E aí, naquela época, né, como era um bom salário, eu sempre falo que todo lugar que você vai, que você abençoa aquele lugar, você também é abençoado. Eu acho louco as pessoas estarem numa organização e tá espraguejando um lugar, tá torcendo pro barco afundar. Eu não consigo entender isso. Então eu fui muito feliz ali, eu fui muito abençoado ali, e chegou uma hora que meu ciclo precisou se fechar ali, assim como se fechou na outra empresa. Só que agora eu tava saindo de uma coisa que era fixa, de uma carreira que as pessoas amavam, né, para poder construir um negócio do zero. Sem pai, sem mãe. O que eu fiz? Guardei dinheiro. As pessoas viajavam na época do banco, eu não viajava. Guardava o dinheiro. As pessoas saíam, eu não saía. Aí outra cabeça, igual do Diego. Eu guardava. Guardava o dinheiro. Por que você guardava o nunca dinheiro? tive Porque eu esse juntei hábito. uma grana. Precisei aprender. Eu juntei uma grana que eu falei assim, cara, eu preciso juntar uma grana, porque eu não sei o que vai acontecer quando eu for empreender. Então eu preciso de uma grana, tipo assim, se eu ficar 2 anos sem conseguir fechar um negócio, eu consegui insistir nesse negócio. Precisava fazer caixa. Porque até então eu já estava casado. E aí eu chamei a Tamires e falei, olha, preciso fazer isso, sei lá, vamos que vai dar certo. É bom, né? Ter alguém do lado que vai dar apoia. certo. Só 2 pessoas falaram que ia dar certo, ela e minha mãe. O resto falou, você é maluco. Não sai daí, o mercado tá muito estável, o país tá uma loucura, e aquela coisa toda. E assim, tem uma passagem, né? No livro de Eclesiastes que diz que quem observa o vento jamais vai semear. Então, a vida toda, se você está observando aquilo que você está olhando do lado de fora, aquilo que está acontecendo, você nunca vai tomar a atitude que você tem que tomar para mudar a sua vida. Se você olhar só o que dá medo, né? Que é instável. E fora que, com 23 anos, era uma carreira dos sonhos de muita gente, né? Tem gente que trabalha e estuda a vida toda para ter uma profissão, para trabalhar no banco. Para trabalhar no mercado. Entrar Trabalhar no mercado, Isso. é. E assim, mudou a minha vida porque a minha percepção do dinheiro mudou. A minha percepção de gestão mudou. A minha percepção de macroeconomia mudou. Toda a minha percepção foi mudada. Então, quando eu vim para o mercado para empreender, que já era um sonho de poder construir uma consultoria, a partir daquilo que eu aprendi lá, eu tinha base técnica para poder entrar no mercado e falar assim, cara, nós vamos causar uma avalanche. Então, eu tive um primeiro negócio, depois que eu saí do banco, né? Fui muito grato, né? Sou muito grato ao Júnior, o Barbirato, que foram sócios, pessoas que me ajudaram muito. E aí depois eu parti para essa empreitada em 2018 com o Hebron, que nós começamos o negócio do zero. E como é que começou isso? Né? E as pessoas falam assim muito sobre empreender, né? Eu falo, cara, sobre empreender, primeiro você vai precisar ter a maturidade de entender aquilo que você vai oferecer para as pessoas. Quando você enxerga a dor de um mercado, a dor de um cliente, você não procura o cliente que te procura. Tem gente até hoje louco caçando cliente porque o que ele vende é porque ele quer. Por que você está fazendo isso? É porque eu acho legal. Ah, tá bom.
É que você tá fazendo isso, tá? É muito maneiro. Ah, tá bom. Depois não reclama. Porque quando você tem uma visão além do alcance, você vai olhar aquilo que as pessoas precisam. E o brasileiro não tem educação financeira. O brasileiro não nasceu para lidar com dinheiro. O brasileiro não consegue gerir. E quando nós pensamos no negócio, vai ser, nós vamos alavancar, através do nosso conhecimento, as pequenas e médias empresas. Nós vamos colecionar cases de negócio. E legal que vocês focaram nas pequenas também. Pequenas porque e hoje em médias dia muitas empresas. pessoas não querem nem atender quem não tem querem. conhecimento. Não querem. Que acha que vai dar porque dor de dá cabeça. trabalho, né? Trabalho. E as pessoas não estão... E a consultoria é um produto caro, né? É verdade. E por ser um produto caro, as pessoas querem... As empresas querem atender grandes empresas porque vai ser mais rentável. Só que nós criamos um mecanismo para atender as microempresas micro e pequenas empresas com um valor acessível para elas. Tá? Elas pagam. E aí você consegue colecionar amigos e cases de empresas que se tornaram potências a partir do momento que a gente começou a desenvolver esse trabalho. Um trabalho de organização, de estruturação. Nosso trabalho não é só de consultoria, é um trabalho também educacional, porque quando você dá informação, a pessoa muda. Como é que você pensava há 5 anos atrás? É muito amador uma forma de pensar. Por que a gente vai mudando o nosso pensamento? Porque nós vamos convivendo com pessoas que estão jogando outro jogo e nós vamos adquirindo outros conhecimentos também. Se ficar parado também não muda a cabeça. Não muda a cabeça. E o ambiente, eu acho que também tem muito a ver com isso. É o que a gente sempre fala, que eu até falei no outro. As 5 pessoas mais próximas influencia muito. O ambiente influencia muito. Se você viver num ambiente tóxico, imagina. Ou então pessoas só que falam coisas negativas. Então só pessoas que não acreditam que dá para melhorar. Você vai pensar em quê? Agora, você tá numa roda de pessoas que falam de ideias, que não falam de pessoas, mas falam de ideias. O tempo inteiro, né? Que dão sugestões. Às vezes a gente tá numa mesa conversando nós mesmos. Sim. Outro dia a gente estava conversando, né, negócio de palestra, e eu falei assim, quando eu tô no palco, assim, eu olho se a pessoa tá escrevendo, ou se foi outra coisa que eu falei, se ela tá escrevendo, ou se é alguma coisa. Mas Porque alguma se a pessoa coisa. escreveu, é porque ela achou interessante o que eu falei. Ela A pessoa pegou o papel, então eu continuo falando. pescou aquilo ali. Aí o anotou. Ivan foi e me deu uma outra dica do que ele fazia, e é assim, tipo, no dia a dia. No dia a dia. Porque a conversa é diferente. A Tem gente como não tem agregar tempo, né? positivamente. Porque isso que você está falando, aí quando a gente... E aí nós viemos empreendendo, né? E a Hebron foi o primeiro empreendimento, aí depois... Eu sempre fui muito... O Diego é muito técnico, né? O Diego é um gênio, assim. Eu falo que o Diego é um gênio. É o Pinky Cérebro. É o cérebro. Eu, na época da faculdade, eu não tinha... Por que eu fui fazer a contabilidade? Porque eu queria dominar os números ali, entender. Porque é onde está a saúde da empresa, você saber analisar um balanço patrimonial, uma DRE, um fluxo de caixa projetado, todos os índices de liquidez, tudo isso como empresário. Mas eu sempre fui vendedor, sempre fui um cara construtor, sempre fui um cara avançado, eu sempre fiquei pensando lá na frente. Eu nunca tô em 2022, eu sempre tô em 2023, É 2024. o empreendedor mesmo. Aquela mente lá na frente. Eu tô lá no futuro, imaginando Mente um criativa. monte de coisa. Do nada eu vou ligando, cara, eu tive uma ideia, essa aí. E é uma confusão que eu sou hiperativo. Então é o El e a Twilo. Isso aí. É? É essa vibe. Só não entendo de números tanto como o Diego. Nem eu de mas marketing quanto você. Mas eu sou assim, Mas tá bacana nesse de equilíbrio, acha, né? É equilíbrio. E dentro disso eu comecei a caminhar nesse direcionamento e ele ia estruturando as coisas. Eu falei isso essa semana eu falei isso no carro. Eu sou um cara que eu amo lidar com gente, assim. Eu sou um cara que eu gosto, né? Eu sou um CEO, assim, que eu gosto de desenvolver as pessoas. Eu gosto de ver as pessoas se desenvolvendo. E vocês fazem isso na Hebron também, né? Hoje vocês fazem o quê? O serviço de contabilidade ainda fazem? Para as empresas? Algumas que estão lá do início da carteira, né? Tem. Hoje o boom é da consultoria. Hoje é consultoria. É consultoria. A consultoria financeira. Isso, porque como... Treinamento para equipe também fazem? Sim. Sim. Desenvolvimento, a consultoria financeira, o desenvolvimento da equipe, para a equipe, os treinamentos também a gente faz, porque como às vezes a pessoa tem uma pessoa lá do financeiro dela que precisa de Uma coisa específica. E aí a gente traz pra gente treinar. É porque já aconteceu com a gente também. A pessoa que está no nosso financeiro hoje, a Thaís, ela não começou no financeiro. Não. Então ela já estava desenvolvendo na empresa, estava crescendo e tinha 2 escolhas. Ou ela ia para uma faculdade, que talvez ia demandar muito tempo, talvez não ia bater com o horário de trabalho, ou ela ia se especializar em ou uma empresa que tenha esse know-how todo, ou ela ia fazer cursos técnicos, né? E quando vocês entraram para fazer essa consultoria ali com ela, mudou muito. Tipo, ela já entende tudo. Foi muito rápido também, porque vocês entram no negócio da pessoa. Thaís, ó.
Case, você é um case Ai, nosso. É Thaís. um case nosso. E esse trabalho Às vezes eu chego lá no escritório e tem alguém de vocês lá, vocês estão fazendo alguma coisa. Eu falei, tá, Hebron tá aqui. Meu financeiro. Estamos presentes, a gente tá presente. E o objetivo é esse, porque quando você desenvolve, né, as pessoas, automaticamente tem gente que fala assim, não vou compartilhar a informação, porque se ele vai aprender a fazer, aí depois ele vai precisar mais de mim. É justamente o contrário. Quem não compartilha a informação pensa pequeno. Porque quando você compartilha uma informação, você na verdade está potencializando ela. E ao potencializar a informação, você não tem noção do que aquilo vai acontecer com aquela pessoa e com aquela organização. É verdade. Então, quanto mais informação técnica, prática for compartilhada, mais as pessoas vão se desenvolver. Então, o objetivo do nosso negócio não foi apenas desenvolver o cliente, é desenvolver toda a empresa. Muito legal. Porque por onde um empreendedor passa, ele vai transformando tudo. Por onde uma empresa de sucesso passa, ela vai transformando tudo. Então, eu sempre falo o seguinte, se você abriu um negócio para você, ele vai ser só seu. Agora, quando você abre um negócio para poder tocar a vida das pessoas, ele vai se tornar de todo mundo. É verdade. Existem empresas hoje que não são mais do dono, parece que não vira parte da família. Aí, ó, a Pimpinela. A Pimpinela. É parte da família, tá lá, já tomei um cafezinho hoje de manhã. Então, não é um negócio que é só deles. É verdade. Toca a nossa vida, porque se eu chegar no mercado e tiver Pimpinela, eu fico meio doido. Então aquilo transcendeu. Então, quando você começa a entender o outro lado do negócio, uma empresa tem um papel social, uma empresa tem um papel desenvolvedor, ela tem um papel dela de desenvolvimento econômico para o Estado, através dos impostos que a gente paga. E é através daquilo que a gente faz na vida das pessoas também. Então, quando eu pensei na Hebron, que é a empresa brasileira de otimização, foi para otimizar os processos. Ai, que ótimo. Foi para alavancar os negócios. Para encurtar o tempo. Assim, de forma leiga falando, porque vocês são muito técnicos, profissionais. Para. É um mix de formatação de empresa junto com treinamento também. Sim. Né? Sim. Pra quem está começando do zero, assim, o que as pessoas mais procuram? Quem talvez não tenha nem tido experiência ainda em empreender. Fala assim, vou lá no Hebron porque eles vão me ajudar. Que é a maior dúvida, assim, que vem. A maior dúvida é com relação à estruturação da parte financeira. Da financeira. A financeira. Financeira acaba sendo o coração do negócio, né? Então, a maior dor das pessoas é com relação ao financeiro, porque o financeiro, ele reverbera na parte de vendas, reverbera na parte de despesa, na parte de gestão de pessoas. Então, tudo bate ali no financeiro. Então, a maior preocupação das pessoas é aquilo. Cara, será que eu vou ter dinheiro para conseguir pagar tudo? Será que eu vou conseguir sustentar tudo isso aqui, toda essa estrutura? Será que eu vou conseguir gerenciar tudo isso? Mas quando a pessoa vem com uma ideia, né, uma ideia de negócios e não tem nenhum direcionamento, a gente tem alguns modelos de trabalho, de negócio, de produtos, né, que são adequados e são direcionados para esse tipo de perfil. Né? A gente tem lá um produto chamado Jornada Empreendedora, né, que eu estou dando até uma ideia aí, uma dica de produto, que é para quem está começando a empreender. Que a pessoa tem uma ideia legal, até bem desenhada na cabeça dela, só que aquilo ali não foi para o papel. E quando não vai para o papel, a gente não sabe se aquilo ali é viável ou não. Acontece muito isso. Acontece muito isso. Eu recebo muito quando eu boto caixinha de perguntas, às vezes até coisas aleatórias, aí vem uma mensagem assim sempre. Quero empreender, mas não sei como. A gente também tem que parar de romantizar o empreendedorismo, né? Urgente. Porque parece que a solução da vida vai ser empreender, mas é tanta coisa envolvida, não é só você vai vender e vai ganhar dinheiro. Sim. A gestão financeira que você está falando, se você não souber, já era. E a internet tem uma responsabilidade muito grande com isso, né? De romantizar isso, né? Porque a galera vê na internet lá o cara com um carrão importado. O coach milagroso, que acha que ele vai vender. Não é assim. A realidade gente. Não é essa. E o Ivan falou uma questão muito importante, que é a questão da necessidade. A gente sempre fala de 3 pilares, que todo mundo que empreende passa por um desses 3, que é a oportunidade, necessidade e o desejo. Oportunidade é quando surgiu uma oportunidade para fazer algo, né, de construir algo, e você vai lá e pega. A necessidade é quando você enxerga uma necessidade, né, quando existe uma necessidade, e você vai lá e cria algum produto para aquela necessidade. E o desejo é quando você tem o desejo de empreender e torna esse desejo numa necessidade para uma pessoa. Né? Então, são esses 3 pilares. Bom é estar os 3 juntos, né? Os 3, ou um de cada já dá. Um de cada já dá. Ou os 3 juntos seria melhor excelente. Ainda. Mas tudo isso tem que ter relação com o que a pessoa quer comprar, não com aquilo que você quer vender. Você tem que tentar achar um gap no mercado, não um desejo pessoal seu. Não, um desejo pessoal. Porque, assim, eu sou amante de futebol americano. Seria o meu sonho ter na minha rua, do outro lado da minha rua, vendendo uniforme, vendendo equipamento de futebol americano, porque eu gosto. É um desejo meu. Eu ia montar uma estrutura ali porque é uma necessidade? Não, é uma necessidade do mercado. Isso é um desejo meu. Então as pessoas precisam entender isso, que às vezes chegam com algumas ideias lá,
Não, isso aqui vai dar muito certo, mas vai dar certo porque ela quer, não porque o mercado espera. Acontece muito que eu já vi também algumas pessoas falando assim, não, mas eu viajei para Gramado, vi uma lojinha lá que tava com muita fila, vou pegar a franquia e botar aqui. Bem assim. É o mesmo público? Não. É o mesmo, o produto aqui é aceito, tem que fazer uma análise geral e eu fico assim, eu falo ou não falo, eu fico com medo de jogar areia nos sonhos das pessoas. Aí meu único conselho é assim, acho melhor você fazer uma análise e fazer um estudo do mercado, pelo menos, né, pra ver se é viável. Sim. Aí, Eu quase falo assim, melhor procurar Hebron. Para isso tem essa jornada empreendedora, que a ideia é essa Faz mesmo, isso. é sentar ali, vamos estruturar o teu negócio aqui do zero, quem que é teu público-alvo, qual que é a tua proposta de valor, como é que você vai entregar isso pro teu cliente, como é que você vai se relacionar com ele, o que você vai usar de ferramentas para poder fazer isso, qual que é o custo, como é que você vai gerar receita em cima disso. Então tudo isso é estruturado dentro de um modelo de Faz essa negócio. consultoria Essa consultoria em cima específica, disso, né? específica para isso. E no final a pessoa deve até, de repente, ou mudar de ramo, Ou mudar acontece. de... Acontece muito. Muito. Desistir daquele, não quero mais não, trabalho, vou não, fazer isso não é outra pra mim, coisa. não. Achei que era mais simples. É, porque senão a pessoa depois, quando entrar na realidade, vai ter um choque, né? Vai ter um choque. E assim, tem uma característica do brasileiro, a maioria das empresas, assim como você, seu marido, as empresas elas nascem no meio da família. É normal, é uma característica de pessoas que, peguei meu primo, peguei minha mãe, peguei alguém e fui lá. Começaram o negócio. Quem não começou um negócio amador, talvez nunca vai começar nada. Porque Desculpa. Porque na teoria tudo funciona. Então quem não começar amador, não começa nada. Porém, se você continuar amador, o risco de você fracassar é gigante. Nossa, é isso mesmo. Você não pode continuar amador. Por quê? Eu também costumo falar que existem vários perfis de empreendedores. Que não dá para igualar aquele cara que já tem um negócio e agora tá com dinheiro guardado e quer investir em outro. Ele é empreendedor ainda. E a gente começou do zero. Não dá. Então, a pessoa, às vezes, vê a pessoa lá super... ela investiu 300 mil, tá tendo 50 mil de retorno por mês. Mas, tipo assim, por quê? Qual o caminho dele? É o que você falou no início. Você precisa entender o caminho da pessoa. Sim. Eu comecei com R$2.000, que era tudo que eu tinha, e já sabia que não ia ver aquele dinheiro nem tão cedo. Porque eu vendia e voltava de novo. Durante acho que foi mais de 2 anos fazendo isso. Entendeu? Então, a gente tem que entender que os empresários e empreendedores são perfis diferentes. Qual a sua realidade? Não tem R$0, que marcaram ser empreendedor. Então, como você vai estruturar isso? Sim. Não vai fazer dívida. Né? Porque acontece muito. A pessoa só quer ser empreendedor. Mas não pensa em nada. As pessoas, como eu falei lá no início, elas não se importam com a caminhada. Existem três... Tá bravo pra mim hoje. Beber uma aguinha. Acontece muito isso, gente. 3 perguntas que eu sempre falo. O que, como e quando? Você precisa responder 3 perguntas para tirar um sonho do papel. O que, como e quando? Se demorar mais de 3 segundos para dizer o que, é porque aquilo não tá claro para você. E se o que você quer fazer não tá claro, você imagina o como. Vale a pena arriscar, né? O que vai ser feito, como eu vou fazer, quais vão ser as ferramentas que eu vou fazer e quando que eu vou fazer. Porque se eu projetar tudo e no final... Responder os 3 e botar quanto? E quanto? Então, assim, isso acontece passada a terceira muito. fase, bota o quanto. Por quê? Hoje, né, até com essa situação da internet, você empreende há quantos anos? 2012. 10 anos. Pô, 10 anos, né? Então, de repente, uma pessoa que talvez que te ache agora na internet, algum conteúdo seu chegue, ela vai achar a coisa mais linda do mundo. Mas é uma estrada de 10 anos. Ninguém planta uma árvore hoje e amanhã volta para poder pegar o fruto. E com muitos erros. E não desistindo, né? É muita resiliência para você fazer as coisas, né? A gente precisa continuar. Eu sempre falo isso para as pessoas. Nem tudo que a gente faz dá certo. E a gente precisa dizer isso para vocês, tá? Nem tudo que a gente faz dá certo. Até hoje. Até hoje. Existem escolhas que a gente precisa dar um passo para trás. Precisa rever. E aí, então você é a pior pessoa do mundo? Não. Então você não é a melhor pessoa do mundo quando você acerta e você não é pior quando você erra. Você vai ter que aprender com aquela situação e voltar para o jogo mais forte. Porque o último baque que você tomou é ele que vai te impulsionar para a sua próxima vitória. É mesmo. E tem gente que desistiu no último baque. Teve gente que tomou um baque na pandemia e parou. Teve gente que, passou por uma crise emocional e parou. Teve gente que passou por uma dificuldade de mercado, que o mercado mudou com todas as situações e parou. Mudou muito, né? Então, cara, o teu último baque é que vai te levar para o próximo nível do teu jogo. Então, quando você vai empreender, toda essa parte técnica, eu sempre falo o seguinte, a nossa empresa, nós estamos nos bastidores, o empreendedor está no palco.
Porque nós estamos ali trabalhando para que o negócio brilhe. E eu sempre falo para as pessoas o seguinte, hoje com uma nova visão, né, a gente vai adquirindo informações, participando de congressos. Mês passado a gente estava em São Paulo num grande evento e a gente vai rodando para poder falar com as pessoas. Para de renovar as informações. Não para pode, nunca, cara. Não pode. E a gente sempre fala o seguinte, eu sempre falo, cara, construa uma marca forte. Que as pessoas se identifiquem com aquela marca, que as pessoas se identifiquem com aquele produto, que as pessoas olhem para aquilo e queiram fazer parte daquilo. Porque eu sempre falo o seguinte... Não só como cliente, até como colaborador, né? Colaborador. Porque eu falo assim, hoje as pessoas querem muito aparecer, né? Então toda exposição te deixa vulnerável. A ostentação, ela vai atrair muita coisa ruim pra sua vida, sabia? Mas a admiração, não. Quando as pessoas te admiram, é diferente. Quando traz respeito, traz conexão. Cara, porque, sabe, quando você conta uma história, quando você conecta com aquela pessoa, a gente tá aqui compartilhando nossa história de vida, alguém vai olhar isso aqui e vai falar assim, Passei por isso também. Passei por isso, passei nessa rua. Só que eu passei nessa rua que eles passaram e eu desisti, eles continuaram. Ao invés de se sentir inferior, você tem que voltar a caminhar de novo. Você não pode parar. Entendeu? Então, a nossa ideia é sempre, tipo assim, quando você constrói uma admiração, você consegue impulsionar as pessoas. E ao impulsionar as pessoas, você fala assim, cara, seja você. Quando as pessoas vêm falar alguma coisa com a gente, pô, isso que você fez é muito legal. Cara, mas funcionou pra mim, talvez não funcione pra você. Existe algo chamado identidade. E com a internet e hoje, com todo esse mundo bem... com esse mix de informações, essa quantidade de informações fez com que as pessoas, algumas, perdessem a identidade delas. E quando você perde a sua identidade, você perde tudo. Porque você vai passar uma vida inteira tentando viver uma vida que não é sua, pra agradar alguém que você não conhece, pra ser aplaudido por uma pessoa que nunca te viu, não conhece a sua história. Exatamente. E tem gente vendendo a identidade. Pra parecer uma coisa, você não precisa parecer. Não precisa parecer ser. Quem é? Naturalmente. Já viu alguém que é alguma coisa ficar dizendo que é, gente? Porque ele sabe que ele é. E então ficar se reafirmando, né? Não tem necessidade, sabe? Então, às vezes eu vejo muitas pessoas que não querem começar um negócio, sabe por quê? Porque o cara não quer, na mente dele, começar por baixo. Ele acha que ele vai precisar de muito dinheiro. Ele acha que ele precisa de uma... Não, preciso de uma mega estrutura. Não, meu amigo. Você precisa ter um produto bom, você precisa ter garra pra... Quantas pessoas que já começaram vendendo em casa? Mas se você quer pagar de empresário milionário na primeira semana, como é que vai fazer? Você não vai conseguir. Que é aí que tá a essência, né? Você tem que buscar algo com algum propósito. Com propósito? Se você quer ser empresário com um propósito de alguma coisa, é muito mais fácil. Não vai importar nada. Não. Vai importar o seu caminho ali que você está trilhando. Isso, e eu sempre falo o seguinte, cara, a sua atitude vai determinar a sua altitude. Vou repetir de novo. A sua atitude vai determinar a sua altitude. Então, as nossas atitudes, aquilo que a gente faz nos bastidores, quando as luzes apagam, o nosso trabalho diário, toda essa nossa correria, a gente começa a gerar um ciclo de sementes. E isso vai florescer. O que aconteceu com as pessoas é que elas acham que existe um passo de mágica. Eu sinto muito, não existe. Que existe um processo. É uma pressa, né? Uma ansiedade. Processo técnico que a gente tem que estudar. É por isso que a gente bate muito no financeiro. Cara, você precisa se capacitar, você precisa estudar. É por isso que quando você fala do marketing, a gente para, escuta. Por quê? Porque quando você para poder ouvir, você começa a entender que a sua mente vai buscar novos caminhos para poder fazer aquilo. Existe sempre uma forma nova de fazer algo que já existe. É mesmo. Sempre existe. Não existe? Quantas empresas... Vai renovando. Ué, a Netflix, a gente não é locadora? Exatamente. Agora o que tem? A Netflix. Pra gente é novo? Muitas coisas assim. Não, ele mudou o quê? Mudou o formato. O método, o formato. A gente andava de táxi, agora a gente tá andando de Uber. Mudou o quê? O formato. Exatamente. Só mudou a forma, a essência é a mesma. E às vezes quando a gente vai nas consultorias iniciais, vamos montar um plano de negócio, o cara tá tentando buscar algo mirabolante. Aí você fala assim... Vamos começar do começo? Vamos começar do começo. Literalmente isso. Vamos começar do básico. Porque o básico continua funcionando. A partir do momento que você consegue cumprir os requisitos básicos, você anda. Tem gente que até hoje não tem Prolabore. Eu ia falar isso agora, entrou na minha mente. Não tem Prolabore. Tava aqui na minha mente. Não tem Prolabore. Ele tava dando uma olhadinha aqui no nosso Entendeu? horário. Aí eu vou oferecer um café pra vocês. Ah, manda. Enquanto eu ofereço café, uma das perguntinhas que eu recebi hoje no Instagram pra fazer pra vocês é o temido Prolabore. Uma menina mandou assim, eu tô há, acho que foi 4 anos, eu não anotei aqui a pergunta, mas ela botou assim, eu estou há 4 anos empreendendo e ainda não consegui tirar meu Prolabore. Onde que eu encaixo ele? Quando eu tive a gente também com várias empresas, aí de agora eu tô começando certinho, né, Ivan? Aí de agora.
As primeiras, que embolação, né, Diego? É que entrou Confusão, lá uma mas- vez no financeiro da Vida Cor-de-Rosa e falou assim, meu Deus. Então, uma das dicas que você deu, assim, para mim, que foi muito válida, e eu vou deixar vocês falarem enquanto eu sirvo café, é a parte do Prolabore de botar como gasto fixo, se eu não me engano, né? E também tem a opção de botar como uma porcentagem de ser algo variável. Então, eu vou deixar vocês falando, vocês são mais especialistas, até para as pessoas, assim, pensem nas pessoas pequenas mesmo. Sim. São as pessoas que me seguem lá. Você ganha, faz tanto na sua empresa e dá para você fazer dessa forma para tirar o seu salário. Porque ainda tem muita gente usando o dinheiro todo da empresa e chega no outro mês não tem dinheiro mais para comprar a mercadoria, ou seja o que for, aí usa o cartão. Aí o que dá? Já era, deu ruim. Então o Diego vai falar com vocês enquanto eu montar o Pimpinela. Muito obrigada, tá? Trouxemos inclusive a nossa maquininha da Três Corações que roda a nossa cápsula aqui da Pimpinela. Café gourmet, faz na hora tudo durante o meu podcast. Olha que chique. Tudo no ao vivo. Tudo no ao Sem vivo. café nada anda, né? Vai, Obrigado, vai, Pimpinela. Muito obrigada. Café e coragem todo dia, os empreendedores precisam. Muita coisa. Vai, Diego, fala aí, como a Diegão. gente faz um Prolabore aí, quem tá começando. Eu vou pegar vou pegar um gancho, um exemplo, né? E vou trazer essa realidade. Quando eu falei que lá em 2017 eu saí da empresa e comecei a empreender em casa, né? Comecei com o primeiro projeto da consultoria, né, em casa. Eu entendi que o meu salário naquele período podia ser de R$2.000. Eu trabalhava numa outra empresa que eu ganhava R$4.000. Saí da empresa, fui trabalhar de casa e entendi que eu só podia ter R$2.000 de salário, que era o que dava para eu viver. Então eu tinha que começar a cortar tudo que não se encaixava nesses 4.000. Então você anotou todos assim, o que eu preciso para viver? Isso aí, Aí tu botou exatamente assim, isso. eu O que eu preciso preciso de 2.000 para pra viver? viver. Eu preciso pagar o aluguel, preciso pagar a luz, preciso pagar a internet do meu telefone porque eu uso para trabalho, né? Tem uma parte aqui que é da minha alimentação em casa, que eu preciso fazer compra. Isso aqui tudo faz parte. Sky faz parte. Nesse Já momento, é não luxo, tem, né? Nesse momento não tem necessidade disso. Por enquanto não, daqui a pouco Por enquanto, daqui a pouco volta. Eu tenho condições agora de estar comprando roupa toda semana, ou todo final de semana. Pô, não, isso aqui não. Sair para poder jantar ou para poder comer fora. Tem comida em casa, dá para comer em casa, dá para pegar um hambúrguerzinho ali final de semana, dá para ir na LL. Então, assim, comecei a cortar uma série de coisas ali que eram frivolidades, que não são coisas que são necessárias para a gente viver. E aí você começa a criar uma realidade de um valor que você vai botar dentro da tua casa ou dentro da tua vida para você conseguir pagar tuas contas e viver. Já começa aí. Esse é o primeiro ponto. Porque quem não tem nenhuma referência de salário, de quanto ganha, e gasta tudo que entra na empresa, tudo que recebe na empresa, ele passa a não ter uma referência do que é da realidade de vida. Ah, vou pegar um dinheirinho aqui no caixa que vou almoçar e depois não bota de volta. Não vai botar de volta. E aí, o que começa a acontecer? Você começa a prejudicar a saúde do teu negócio, que é onde você vive. Você vive daquilo ali. Você começa a prejudicar a saúde do teu negócio porque você não tem uma referência da tua vida pessoal. Então, na maioria das vezes, quem acaba prejudicando a empresa não é a falta de clientes, não é a falta de vendas, é os próprios donos, que acabam roubando a empresa. E ela não desenvolve, né? E ela não vai desenvolver nunca. Então, o primeiro ponto é esse, é você fazer uma reestruturação da sua vida pessoal, né? Da sua saúde financeira pessoal, para entender o que é necessário e o que é desnecessário. Daí, você pega aquele valor, vou botar para as pessoas que faturam ali até R$10.000. Tá. Né? Então, eu vou pegar ali, eu vou ter um salário de R$2.000, que é que dá para eu casar dentro dessa minha realidade de um faturamento de 10 mil. 20%, né? De 20%. É um salário até alto com a proporção do que é recebido. E aí eu vou botar ali o meu salário de R$2.000 em cima dos meus 10 mil. Se a empresa não está conseguindo cumprir ou pagar esse valor do meu Prolabore, dentro daqueles meus custos operacionais, eu entendo que a empresa ainda está dando prejuízo. Esse é o primeiro ponto. Se a empresa está faturando muito mais do que aqueles meus R$2.000, eu preciso chegar no momento e entender que aqueles valores que estão entrando a mais na empresa já fazem parte de um giro cotidiano, né? Todo mês eu bato aquele valor, eu posso pensar em aumentar o meu Prolabore com um valor fixo, né? Aumentar ali mais R$500, mais R$200 que seja, ou mais R$1.000, se comportar, né? e aumentando aos pouquinhos para se encaixar dentro daquela realidade.
Porque se você não tiver um salário como referência, tudo que entrar na empresa você gastar, a gente corre risco, como aconteceu em 2020, de surgir uma pandemia. E se você não tem reserva dentro da tua empresa, para ela se sustentar, você vai quebrar a sua vida pessoal e você vai quebrar a sua empresa. Foi o que a gente viu na pandemia com muitas empresas. Né? Por isso a gente sempre já bateu esse papo algumas vezes, né, que o ideal é que a empresa tenha pelo menos de fluxo de caixa durante 6 meses para frente guardados. Se você vender ou não, se você prestar serviço ou não, você consegue pagar tudo aquilo ali porque você tem 6 meses para frente guardado daquele valor. Então ele já deu 2 dicas, minha gente. Olha só. Você já tem que estipular todos os seus gastos pessoais e botar ele como algo fixo para ser um gasto da sua empresa também. Então a empresa vai ter que te pagar, você não vai ter que ficar pegando dinheiro lá o tempo todo. E ainda do que você recebe da empresa, você tem que pegar uma porcentagem para já ir separando para não mexer, ficar de reserva. Sim, Caso aconteça alguma coisa que está fora do nosso controle, ou então mais para frente até um investimento, né? Às vezes quer para um lugar melhor, uma obra vai pegar desse investimento, não fazer dívidas. Não fazer dívidas, não ter que pegar dinheiro com o banco, não ter que fazer nada disso, nem tirar de repente do teu valor pessoal para reinvestir na empresa. A empresa mesmo tem um fundo de reserva que é destinado para isso. Né? E aí um outro ponto, que além de tudo isso que acontecia muito comigo, era o quê? Chegava um momento que eu gastava mais do que eu tinha de pessoa física, eu cansei de entrar no cheque especial e a empresa com dinheiro. Você não, tô querendo gastar mais, não vou pegar lá na empresa. Não vou pegar na empresa. Porque quem tem que se educar financeiramente sou eu, Diego, pessoa física. A empresa é uma outra pessoa. E é uma pessoa que está sustentando, que está me pagando para eu prestar serviço. Porque um ponto muito importante é sócio, dono de empresa, não é função. Sócio, dono de empresa não é função. Sócio é só um título na empresa. Função, cada sócio, cada responsável pela empresa tem que ter uma função ali dentro bem determinada. Aqui dentro do Hebron, o Ivan cuida mais da parte comercial, da parte de vendas. Eu sou um cara mais técnico, então eu cuido mais da parte de gestão. Então a gente sempre divide lá, eu faço mais a parte financeira, a parte de gestão do escritório, de criação de ideias, né? Assim, o Ivan, como ele falou, ele vende uma série de coisas aí que muitas das vezes a gente nem tinha, né? E eu criava. Joga ideia? Joga ideia. Diego, formaliza isso aí. Estrutura essa minha ideia. Vendi, ó. Falei pro cara que eu vou entregar isso aqui pra ele. O cara, eu lembro de uma situação, foi até da franquia, né? A gente foi pra uma reunião, a reunião, eles fizeram um contato com a gente na quinta-feira, e a reunião era numa terça-feira, para falar sobre franquia. Não, vocês têm um modelo de negócio de franquia e tal, queria conversar com vocês, foi até o El postou isso no story, né? Falando sobre franquia. E aí uma pessoa entrou em contato com a gente para poder montar um negócio, formatar um negócio como franquia, isso numa quinta-feira. A reunião era numa terça. A gente não tinha visto nada de franquia. Meu Deus, parece o El falando que tinha franquia para vender e não sabia esse dia. Não, nada. A gente não tinha visto nada. Não tinha nem ideia. Corre atrás. E aí de quinta até terça-feira, quando nós chegamos na reunião, nós éramos especialistas em franquia. Ué. Se preparar. Tudo que o cara me perguntava, eu sabia responder. A gente sabe tudo, pô. Você já tem a base. Já tem a base. Já tem toda a estruturação. Né? Então, são coisas que... É só mais um braço do seu conhecimento, né? Só mais um braço do conhecimento. E são coisas importantes para deixar bem claro que ser sócio do negócio não significa que você tem o direito de roubar a empresa. Né? Porque você é um funcionário... A palavra é pesada, mas é para doer na consciência. É a realidade. É a realidade. Que é o que acontece. Da mesma forma que você tem o teu colaborador lá, o auxiliar administrativo, tem lá o analista contábil, analista fiscal, você também é um funcionário da empresa. Só que a diferença é que você não tem carteira assinada, você está num cargo de confiança. Exatamente. E se você está num cargo de confiança, a empresa precisa confiar em você. E a partir do momento que você tira dinheiro da empresa de forma aleatória, né? Sem nenhum tipo de justificativa. Para gastos pessoais, você está roubando a empresa. É fato. Não tem nenhuma outra, não tem uma palavra mais leve. Uma palavra mais branda. Mais branda. Então, mesmo que comece bem pequeno, que separe um pouco, né? Para isso, para si. Porque assim, os gastos pessoais. Porque assim, Tuila, a pessoa que não separa no pouco, quando tiver muito, ela não vai separar no muito. O que vai mudar vai ser que hoje ela tá andando com Corsinha Wind lá, e daqui ela tá ganhando 1 milhão, ela vai estar andando com uma Evoque, vai estar andando com uma BMW, e ela vai estar gastando do mesmo jeito. O que vai mudar só vai ser onde ela vai estar investindo dinheiro. Só vai mudar o tamanho da casa, o local que ela mora. Mas se ela não tiver educada desde pequeno,
entendendo que ela tem que ter o salário dela dentro da operação, ela não vai fazer isso quando tiver muito. E eu já falei algumas vezes pro El no início, eu falava assim, El, eu quero ver quanto que eu ganho. Eu quero, tipo assim, a Tuíla que tá no marketing, eu quero ver quanto que eu ganho. Eu Quero trabalho. pegar só a minha parte do sócio que a gente tira com o tempo. Não, eu quero, tipo assim, a Tuíla tá trabalhando, tô aqui todo dia. Então eu quero lá, vou ganhar 5 mil, vou ganhar 3 mil, quanto que eu vou ganhar? Até pra me planejar pra fazer outras coisas. Exatamente. Fora o que eu vou ganhar com a sociedade mais pra frente. Sobre isso, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, né, nos treinamentos, como eu tô lá no palco lá, compartilhando as ideias. Você precisa de um orçamento. Você vai fazer uma festa. Você vai lá, fecha sem perguntar o orçamento? Não, Não. Você vai fazer uma reforma na sua casa, construir uma casa. O que você quer ver? pede orçamento antes pra ver quanto é que vai ficar. E pra quê? Pra saber se aquilo que você possui vai Pra casar. conseguir pagar. E por que empresa vive sem orçamento? Eu penso exatamente assim também. Por que empresa vive sem orçamento? Isso é loucura. Por que nós, como Não pessoa consegue nem física... fazer uma projeção da Não. frente, pra frente. Como é que você não tem o seu orçamento? É. Se você não tem o seu orçamento, logo a empresa não tem orçamento, logo você tá maluco. E aí, isso vai se potencializando, porque quanto mais você cresce, mais louco fica a situação. E eu sempre falo para as pessoas, quando você começa a se organizar, aqui hoje, com esse faturamento de 10, 20 mil, você vai fazer isso com 200 mil, com 2 milhões, você vai fazer a mesma coisa. É. Você não vai mudar, porque você vai desenvolver uma cultura de gestão da qual eu tenho minha gestão orçamentária. Quando você olha o seu orçamento, você fala assim, essa conta subiu. Aí tu, quê? Eu vejo essa conta todo mês. Por que veio 30% mais caro? Vai lá, chama alguém. O que aconteceu? Quando você tem orçamento, você olha todo mês para aquilo ali. Mesmo, na nossa casa, a mesma coisa. Uma despesa dispara você. Por que veio assim? Porque você vê aquilo todo mês. É. Então, quando você tem orçamento, a partir do momento que você vai vendo aquela quantidade de informações, automaticamente você começa a memorizar aquilo. E ao memorizar, quando você bate o olho, você tá errado aqui. Então, eu sempre falo para as pessoas, cara, pega um papel e uma caneta. O controle é o sucesso, né? Quando você domina o controle das coisas, os dados, os números. Sem controle não tem gestão. Exatamente. Você não vai conseguir gerir aquilo que você não consegue medir. Então, isso serve agora para um negócio. Então, todos os nossos negócios, tudo tem orçamento. E quando estoura o orçamento, é uma gritaria sem fim. Porque quer saber quem foi que estourou o orçamento. Porque você tem um orçamento a ser cumprido, assim como venda. Para tudo. Você faz um orçamento para compras, um orçamento para marketing. Tudo. Se você tá, tipo assim, foi uma solução que até eu fiz junto com o Diego na questão das compras de uma das empresas. Eu abri uma outra conta. Então, nessas porcentagens que a gente vai tirar faturamento, aí tira uma porcentagem para compras, porque vai precisar comprar para o mês que vem, coisas Sim. novas para vender. Uma porcentagem para reserva, a gente já está tirando. Para o marketing, a gente já tira uma porcentagem desse faturamento. E para compras, a gente decidiu botar numa outra conta, corrente mesmo da empresa, que a gente só entra lá para ver, tem tanto ali disponível para comprar. Para ter esse controle assim, mais fácil, de fácil acesso. Mas o ideal é botar tudo no DRE, né? Tudo Não, mas assim tá padrão, também. tá padrão. E a parte, não sei se pode, mas também dá para tirar esse Prolabore em porcentagem também? Sim, sim. Pode, sim. é dentro Quem da trabalha lei. com venda, quem trabalha com venda normalmente Faz isso. faz isso. A pessoa que tem serviço, vende serviço, o custo dela tá fechado ali. Eu perguntei se pode, A mas venda- eu faço isso na Limpetia, eu queria ter certeza. A venda se pode, varia, tá né? lá. Então algumas pessoas atrelam até para poder a pessoa ter um combustível a mais, assim. Isso é bom, porque tipo assim, se você tá faturando, começando agora fazendo doce, você só ganhou 2 mil, você bota uma porcentagem. Tu vai ganhar só aquele pouquinho. Mas eu quero ganhar 5 mil, mas eu tava faturando 2 mil, então você vai ter que vender quanto para ganhar? Aí Sim. você consegue ter esse controle, né? E até, esse custo, né, esse custo do Prolabore, a gente encaixa dentro da venda do produto. Então, na venda do produto, quando for fazer um markup lá na formação de preço, a gente inclui a questão também desse valor do Prolabore. Então, o que vai ser de acordo com as vendas, né? Uma que coisa tem vai puxar muito a outra. erro nisso também, né? Quando Tem você muito erra a erro. formação do preço, você acaba trazendo prejuízo para a empresa. muita- Aí demora mais ainda para voltar ao lucro. Muita gente tem aquela ilusão de que para poder ganhar o dobro, né? Faturar o dobro, é só botar 100% do valor em cima. Comprei Bota por vezes 50, 2. bota vezes 2. Ou bota vezes, É. bota mais 50%. Bota 50% em cima. Só que, Tem muitos cálculos. não, muitos cálculos, né? Porque ali você tá cotando só o preço do produto. Você Isso comprou o vocês produto, fazem também na consultoria. nós fazemos também. A pessoa traz o produto, quanto que ela gastou, traz todos os gastos dela na estrutura e vocês conseguem dar o preço. Sim, a gente faz tanto isso separado quanto dentro da própria consultoria. E isso aí a gente já faz de rotina, independente do preço tá certo ou não. Né? Entendi. A gente faz esse trabalho de controle mensal do CMV, né? Do
custo da mercadoria vendida. Independente do ramo da pessoa. Independente do ramo da pessoa. É porque eu tenho a associei, vocês fazem a consultoria na associei comigo. Fazem da Limpetic, é aluguel de vestido. E a hamburgueria é outro também. Outro mundo. Alimentício, outro mundo. Sim, sim. É um desafio muito grande, né? Então, se você tem algum desses ramos, ou outros também, é só trazer a proposta Traz. que eles falam quais consultorias são mais adequadas, né? E essa situação que você está falando, batendo nessa gestão orçamentária, isso é tão forte, né? Porque quanto mais você conseguir fortalecer o caixa, mais oportunidade você vai gerar para a empresa. E aí eu sempre falo o seguinte, até onde você está disposto a abrir mão do seu negócio? Isso pesa muito. Porque, pô, o negócio está indo muito bem. Beleza, não, cara, segura mais um pouco, investe mais aqui. Entendeu? Porque às vezes você, cara, não, investe Tem mais. uma ansiedade, né? Você tem aquela ansiedade, né, de você Tem segurar. impulsividade também. E a gente entende tudo isso, ninguém roubou não, faz E é parte. normal. Cara, é uma luta, né, diária. Acontece com a gente também. Então, oh, meu Deus do céu. Então, assim, esse controle de você é onde entra a razão e a emoção, né? Você vai dosando a força pra você conseguir pensar a longo prazo. Eu sempre falo assim, cara, esquece o curto prazo. Quando você desenvolver um pensamento a longo prazo, essa questão financeira, e você vai ver, porque se você puxar os índices, né, de quantos casais se divorciaram no Brasil por causa do... O pessoal acha que é traição, né? Não, é vida financeira. Do que, da pandemia? Não, de divórcio no Brasil. Geral, né? Divórcio no geral. Brasil. Você pode pesquisar. É mais por causa de dívida. Por quê? Cara, quando você tem uma saúde, a gente cuida da nossa saúde física. As pessoas esqueceram da saúde financeira delas. Isso vai possibilitar você... Problemas e problemas. Acarretam outros problemas. Outros problemas, porque você consegue viver melhor. E eu sempre falo o seguinte, depende muito, a satisfação, ela é individual. Tem gente que tá feliz da vida lá, com o carrinho que ele comprou, sei lá, ele tinha um sonho de comprar um carro e ele comprou. Tem gente que conseguiu comprar uma Ferrari agora e tá chorando, porque ele queria uma McLaren. Então, acho que essa satisfação, você precisa ser uma pessoa bem resolvida, porque existem pessoas que estão tentando tapar com o financeiro um vazio que tá dentro dela. Pô, meu irmão, não adianta de nada. Não adianta de nada, você vai enlouquecer. Porque sempre vai sair um iPhone novo. Sempre vai ter um carro, mas sempre vai ter uma viagem pra fazer, sempre. Então, se você não olhar pra sua vida, eu falo assim, cara, você não consegue agradecer, não? Olha quantas coisas você já conquistou. Já tem. Você vai viver a vida inteira. Porque quando você se prende ao futuro, eu sempre falo o seguinte, cara, nós temos que ter cuidado para não cometer o erro da ingratidão. Porque nós caminhamos tanto e parece que nunca tá bom. Tem gente que trocaria tudo pra ter a vida que a gente tem e a gente tá reclamando da vida que a gente tem, reclamando de tudo que a gente conquistou. Nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Tá bom, sempre acha um problema. E tá sempre preso assim. Não, quando a gente conquistar aquilo ali, quando a gente abrir aquele negócio explodir. Aí vai. Não, aí eu paro. Aí tu abre e não era isso. Não era então? isso, cara. O que é? O vazio tá interno. O vazio tá interno? Então, às vezes, pessoas que falam assim, por que você quer ter esse negócio? Não, que agora eu vou ser reconhecido através desse negócio. Então, tu não se resolveu ainda pessoalmente. Tá esperando você fundar um negócio para poder ser reconhecido através dele. E tá esperando a aprovação das outras pessoas. Não que, assim, é claro que quem semeia colhe. Acho que quando... não tem como você esconder uma lâmpada debaixo da mesa. Ninguém esconde uma lâmpada. Porque se você ligar, o que vai acontecer com ela? Vai iluminar tudo, né? Então, as pessoas estão preocupadas muito mais no final da história do que naquilo que você vai aprender com ela. Eu sempre vi, 2023 foi um ano que nós fizemos uma análise, todo ano a gente faz isso, né? Uma análise do ano seguinte, dos desafios que esse ano vai trazer. E eu lembro que falou assim, cara, 2022 vai ser um ano bem complicado pro mercado. Por quê? É um ano que ninguém sabe se vai ter carnaval, que tá saindo da pandemia. Do 2022 agora. Ano passado, dezembro do ano passado, a gente tava falando desse previsão, agora que a gente viveu. Ano. Aí falou assim, poxa, o mercado vai ser bem estável. Por quê? Talvez tenha um carnaval. Ou talvez tenha 2 carnavais. Isso vai desestabilizar o mercado. Quando vai virar falando de uma eleição, que talvez seja uma eleição das mais difíceis que a gente vai ter. Ano de eleição. E depois uma Copa do Mundo em dezembro. Ou seja, o mercado não vai conseguir focar. E foi exatamente o que aconteceu. E aconteceu isso. E várias pessoas quase enlouqueceram esse ano. Só que, assim, quem conseguiu analisar sabia que havia uma tempestade, sabia que as coisas iriam oscilar, entendeu? E isso faz parte do jogo, não é uma matemática, entendeu? Então... Mas acho que isso vem muito dessa questão que você falou. A pessoa tem que entender, tem que ter esse controle emocional. Chegaram pra mim e falaram assim, mas você não tá nervosa?
tudo tá vendendo tão pouco. Todos os lugares, vários conhecidos meus, de vários ramos, falando, caramba, eu tô vendendo muito pouco. Nunca vendi assim em dezembro. Você não tá nervosa, não? A sua tá vendendo muito? Eu falei, não, a minha tá igual a sua. Só que eu já esperava. Aí o que eu posso fazer? Eu tenho que ter o meu controle e me planejar pro ano que vem. E graças ao Diego, a gente já fez um planejamento. Eu já sei a hora que vem qual é o mês que vai acabar meu parcelamento, já sei ano que vem qual mês que eu posso comprar mais. A gente fez a reunião agora em dezembro sobre isso. Eu já tenho controle que em fevereiro eu vou estar mais tranquila. Mais leve. Eu preciso ganhar 1 milhão. Eu preciso que minha empresa se estruture, que minha empresa se estruture de forma saudável. Sim, sim. Né? Eu não estou com pressa de ficar rica. Botei uma empresa no mercado porque eu quero que ela seja algo para alguém. Vai ser um legado meu. Entendeu? Entende? Então, é um propósito, É um né? propósito disso. Então você vai construindo aquilo ali, o resultado ele é inevitável. É inevitável. O resultado para quem trabalha, para quem se estrutura, para quem se organiza, para quem tá empreendendo, para quem tá se lançando, para quem tá se arriscando, é inevitável. O resultado é inevitável. Agora o processo também é inevitável. Tem gente que quer o resultado e não quer o processo. Eu não te entendo, meu querido. Eu não tô te entendendo. Eu sempre posso falar nos meus stories assim, curtam o processo. É nele que você vai aprender. Desfruta. Desfruta dele, você já vai ter que passar por ele. Então, usa ele para aprender, usa ele para ficar feliz onde você está, para fortalecer a gratidão que o Ivan falou. Porque é nesse processo que vai te levar para o caminho que você quer. Sim. Você vai ter que passar por ele. E passe feliz. Entendeu? Eu lembro, assim, quando... desde muito novo, né? Eu ficava pensando, e essa situação de você poder empreender, e aí eu sempre falo o seguinte... Eu acho maneiro essas histórias da Disney, assim. Parece que a pessoa foi lá, achou uma história linda pra vida dela. Aí todo empreendedor, né, chega e conta aquela história maravilhosa e fala assim, cara, comigo não foi assim. Por quê? À medida que a gente vai caminhando, você vai descobrindo as oportunidades. Nós enxergamos o mundo de acordo com a nossa ótica, de acordo com a nossa vivência. Quando você vai dando espaço, o seu horizonte vai abrindo. E quando o seu horizonte vai abrindo, você começa a enxergar novas oportunidades. Quando você começa a se enxergar novas oportunidades, você começa a se preparar para elas. E você começa a tomar posse dessas coisas. Você começa a construir essas coisas. Então, quando você tira a ideia de chegar e coloca a ideia de construir, eu vou construir. Quem tá construindo, cara, não tá preocupado. Não, isso aqui virou, deu certo. Tá bom, mas a gente E não continua. só para o empreendedor, né, também. Vou construir a minha carreira. Vou construir uma família feliz. Sim. A vida, né? Vou construir minha empresa saudável. Tem uma pessoa lá na nossa equipe, cara, que ele virou pra mim e falou, cara, eu tô aqui e eu vou construir minha carreira junto contigo. Eu olhei pra cara dele. Normalmente eu quero empreender, não sei o quê. Não, eu quero fazer Eu já parte ouvi disso isso aqui. também. É muito bom quando a gente escuta isso, não é não? Caraca, cara. É gratificante. Que maneiro. Vem comigo, eu vou falar assim, eu vou vem ficar aqui, comigo. pô. Eu acredito nisso aqui. Sabe por quê? Porque quando você tem uma equipe, a primeira pessoa a comprar, quando eu tenho um produto pra lançar, eu não saio falando pras pessoas na internet. Eu junto todo mundo e falo assim, aí, tive uma ideia. Junta aí. Olha isso aqui. Caraca, e aí, cara? O que vocês acham desse negócio? Cara, rapaz, isso vai virar, hein? É muito bom trabalhar assim, né? Vai virar. Posso gritar? Pode. Então, depois, quando as pessoas vão ver aquele produto, a equipe construiu aquilo ali junto. Você envolveu todo mundo. É a melhor coisa. Entendi. Por que as pessoas não se sentem parte? Porque você não faz elas se sentir parte. Aí, Ivan, já entra uma coisa que é a cultura da empresa. Cultura organizacional. Chegamos. Não vai dar hoje, meu Não vai dar Deus. hoje. Mas isso é bom, sabe por quê? Meu Deus O do céu. pessoal vai pedir aqui. Cultura da empresa. Vocês têm que comentar aqui embaixo, ó. Quero que o Ivan e o Diego voltem para falar mais de Prolabore. Quero que o Diego e o Ivan voltem para a gente falar sobre como implementar a cultura da empresa. Pô, amo. Reuniões gerenciais. Amo. Propósito, treinamento de equipe. Porque é isso que vai fazer a sua empresa Vai. fluir mais rápido. A experiência do cliente também é envolvida com a cultura da empresa. Sim. Cliente oculto. Queria falar de cliente oculto. Vou deixar pro próximo também. Segura, vai ter muita coisa boa. Mas só para falar resumidamente, cliente oculto é aquele que visita sua loja de forma anônima, até compra, até passa cartão, mas finge ser um cliente para testar se todos os processos estão sendo cumpridos com excelência. Cara. E a gente contratou o cliente oculto da Hebron. E funciona muito, porque é uma avaliação. A gente trabalha com avaliações, né, de desempenho. Sim. Então temos muita coisa para falar nos próximos, e eu acho que vocês vão pedir para eles voltarem muito. Muita coisa. Muito bom estar aqui, poder compartilhar esse espaço com as pessoas.
esses negócios reais, a vida real de empreendedor, né? É muito legal poder falar sobre isso. A gente ama, nossa, tá no nosso sangue, tá- né? tá no Nosso DNA, dia a né? dia. Tá no DNA. Eu sempre falo para as pessoas assim, quando a gente tá... Eu amo trabalhar, né? Eu amo o que eu faço. Eu amo fazer isso, entendeu? Eu amo gerir, eu amo toda essa nossa vida, porque... E antes de você fazer uma coisa que você ama, você vai ter que fazer repetidamente aquilo que você não ama. Não ama. A disciplina. Olha, antes de você fazer aquilo que você ama, você vai ter que fazer repetidamente aquilo que você não ama. Exatamente. Você tá falando isso esse dia com a Raíza, que tá trabalhando comigo lá na supervisão operacional. Ela falou isso. Nem sempre eu acordo motivada, mas eu tenho disciplina para fazer o que eu tenho que fazer todos os dias e todo dia eu cresço aqui na empresa. Hoje ela é nossa supervisora de operação, começou como saque. Há pouquinho tempo, fez 1 ano de empresa agora. Mas ela fala para todo mundo, ela fala, né, Raíza? Ela fala assim, a Tuila me contratou? Depois eu contei para ela, né? Porque na entrevista eu falei, a minha característica forte é que eu sou uma pessoa disciplinada. Eu nem terminei a entrevista dela acabou mais rápido, mas não foi por um mau motivo. Quando ela falou, sou disciplinada, eu falei, chama. Porque eu fico atrás do computador nas entrevistas. Eu não faço entrevista, mas eu fico atrás do computador. Isso Falei, chama. que você tá falando é algo tão, tão Um forte. detalhe, né, De você ser importante. disciplinado. Eu tinha, hoje, né, uma pessoa que é muito importante na minha vida faleceu ontem. Foi um tio, vizinho, né, Diego conheceu ele. E foi um cara que me ajudou muito. Muito, assim. Foi meio que um pai, assim, porque minha mãe, como eu ficava muito na rua, então ele me tirou muito da rua através do esporte. Ele faleceu ontem. E antes de vir pra cá, eu fui lá no velório dele. E quando eu saí de lá, eu vim pra cá. Porque eu tinha um compromisso aqui. E a vida é isso. A vida é isso. A vida é justamente isso. A gente tá aqui, sai no velório pra poder vir um podcast, pra Dá poder continuidade. dar continuidade, porque a gente precisa parar E contar da sua vida. e contar da vida. Então, tem dias que a gente vai querer fazer muito uma coisa, tem dias que a gente não vai querer fazer. A gente poderia fazer qualquer coisa para não poder fazer aquilo ali, mas a nossa vida é justamente isso. A gente precisa fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, independente de qualquer coisa. Então, acho que isso, quando você entende isso, você vai passar a enxergar a vida de uma outra forma. Ah, não, você é frio. Não, não é frio. É que eu fiz o que eu tinha que fazer e talvez para ele, aquilo que eu tô me tornando para ele seja, como ele sempre falou para mim, Mais importante. mais importante de tudo que você fez é ver o homem que você se tornou. Então eu tô aqui hoje porque alguém investiu em mim, entendeu? E por mais que eu tenha me despedido dessa pessoa horas antes de estar aqui. Então as pessoas, quando você vai entender o propósito da sua vida, você vai ter que cumprir aquilo ali. Você vai ter que fazer coisas que você talvez não queira naquele momento. Então tudo isso que envolve a nossa vida, o tamanho do seu sucesso, o tamanho daquilo que você vai alcançar na sua vida, tá de acordo com aquilo que você resolveu renunciar. Depois que você vai buscar uma vida incomum, escolhas, né? você não tem como mais querer ter uma vida comum. Você não tem como mais ter uma vida comum. Porque as suas escolhas não te permitem mais fazer algumas coisas. E num bate-papo com o El falou assim, cara, nós não temos mais algumas liberdades. Eu olhei pra cara dele e falei, verdade. Algumas coisas a gente não... Não é que a gente não quer, a gente não pode mais fazer pela posição que a gente ocupa. E eu converso isso muito com o Diego. Então, as Não pessoas... pode falar algumas coisas, não pode tem se como. comportar de Não tem algumas como. formas. Sim. Não cabe mais. Foi uma renúncia, a gente Foi uma escolheu. renúncia. A gente escolheu isso pra nossa vida. Ah, mas isso é um peso? Não, não é um peso não, a gente sabia. Não, a gente A sabia. gente sabia que isso iria E a acontecer. gente se adaptou. A gente não Sim. sabia antes, agora a gente faz. Acabou. Entendeu? Que a gente Então, quis. acho que esse seu espaço vai ser um espaço que não tenho dúvidas que a gente vai conseguir, você, né, através da sua audiência, daquilo que você já faz durante todos esses anos, ajudar muitas pessoas. Amém. Muitas pessoas. Muitas. Você vai Acho ver que esse assim, é meu papel na Terra, compartilhar informação para todo mundo crescer junto. você vai ajudar muitas pessoas agora nesse ano de 2023, é um ano tão difícil. Eu sempre falei isso. Todo mundo saindo de um ano mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Eu sempre falei o seguinte, cara, eu tomei pavor de gente motivada. Por quê? Aí você, que isso, cara? Não, motivação. Não, cara. Eu tomei pavor, sabe Eu por sou quê? assim também. Porque a pessoa quer muito num dia, no outro dia ela não quer nada. Aí eu passei a me cercar de gente otimista. Otimista e disciplinado. Porque a pessoa Eu prefiro, otimista, né? no meio de um caos, ele olha pra tua cara e fala assim, cara, só continua, vamos. Né? Num dia mal, ele olha pra você e fala assim, vamos, Vai dar tudo certo. vai dar tudo certo. Continua fazendo que vai dar tudo certo. Continua, só sou assim também, continua. prefiro. Só continua. Então eu tô cercado de gente otimista, entendeu? Então muito bom, você é né? uma das pessoas otimistas que me cercam, que nos cercam. Amém. Então a gente agradece muito todos esses anos de parceria, todos os negócios que a gente desenvolveu juntos. E eu acredito que essa é mais uma plataforma que você vai voar pelo Brasil inteiro aí, porque eu acredito que as mulheres elas têm uma energia, elas têm uma capacidade muito grande.
Eu acredito que o seu legado vai ser desenvolver muitas mulheres. Ai, amém. Obrigada. Sim, sim. E eu queria até complementar quanto a isso, né, da representação que você tem, né, no empreendedorismo feminino, né, na Baixada Gente, Fluminense. vou chorar. O que tá acontecendo? Não. Isso Não, na Acho aí. Baixada Fluminense, assim, a admiração que eu vejo pelas pessoas que sabem que eu tenho a proximidade com você, né, da sociedade que a gente tem, e que elas falam de você. Então, assim, é muito legal ouvir e saber quem você é, né, e de tudo que você faz e de tudo que você representa para todas elas, né? Então, segue nesse caminho aí que você tá abençoando a vida de muita gente. Eu fico muito feliz, agradeço imensamente as palavras, a presença principalmente, que viemos de isso. longe, né? É. Moramos no Uhu, Nova Iguaçu. Nosso país. E, gente, muito obrigada por assistirem até aqui. Como eu disse, comentem aqui embaixo para eles voltarem, que temos muitos Muita assuntos, coisa. muitas dúvidas, né? E, às vezes só um bate-papo pode dar muito insight para a gente aplicar no nosso negócio. Agradecer novamente a Pimpinela por estar ajudando nesse projeto. E durante o podcast passou aqui nossas empresas, temos aluguel de vestidos, temos hamburgueria artesanal, aluguel de vestido infantil, moda feminina, e tá rolando um cupom lá na LL Burger agora em janeiro, com o nome do podcast, Pode Tudo, aproveita e pega esse desconto, rolando no delivery da LL Burger em todas as unidades. Muito obrigada, então, até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.